Até aqui nós vimos os testemunhos acerca do Senhor Jesus Cristo, efetuados por seres humanos, por João Batista, por homens, por mulheres, por pessoas curadas, por ricos, por pobres, por letrados, com gente de pouca cultura. Mas samaritanos eram testemunhos de pessoas, de seres humanos. Nós vimos também o testemunho do Espírito Santo por ocasião do batismo do Senhor Jesus. João 1, 32 a 34. João Batista falando, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. De fato, vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Veja, um testemunho, reiterando o testemunho. A lição de hoje apresenta o testemunho de Deus o Pai. Deus o Pai sobre o Senhor Jesus. O que Jesus disse sobre o Pai e sobre o testemunho do Pai? João 5, 36 a 38. Eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me confiou. Veja, as obras do Senhor Jesus, dadas por Deus para que ele fizesse, testificavam pelo Pai, testificavam do Senhor Jesus Cristo. O Pai me enviou. Esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma, porque não credes naquele que ele enviou, não tendes a sua palavra permanente em vós. Veja, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim, aquele que havia enviado, portanto, o Pai, Deus o Pai. Jesus mencionou o Pai às obras e aos milagres que realizava. Ele relacionou ao Pai essas obras. Ele deixou bem claro que o Pai o enviou e testemunhou sobre Cristo. Mas vejam os testemunhos de Deus o Pai acerca do Senhor Jesus. Primeiro no batismo. Mateus 3,17, Marcos 1,11 e Lucas 3,22. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Foi a voz ouvida do céu por ocasião do batismo do Senhor Jesus. A voz de Deus, o Pai. Também na transfiguração, Mateus 17, 5. Este é meu filho amado em que eu tenho prazer. A ele ouvi. Veja, uma declaração, um testemunho de Deus o Pai acerca de que o Senhor Jesus era seu filho unigênito. E mais ainda, que nós, todos os seres humanos, deveriam ouvir, dar ouvidos a ele. Também o Senhor Jesus recebeu o testemunho de Deus o Pai, o testemunho audível de Deus o Pai, nas proximidades do seu sacrifício, também chamado a sua glória. João 12, 28. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Palavra do Senhor Deus. A situação estava atingindo o auge nos últimos dias do ministério de Jesus. Os líderes religiosos, incapazes de detê-lo, o queriam morto, mais agora do que nunca. As multidões estavam entusiasmadas com ele porque cada vez mais pessoas, ouvindo o testemunho de que o viram ressuscitar Lázaro, estavam começando a seguir a Jesus. Até os gregos presentes na festa queriam vê-lo. Essa é a ocasião da festa dos tabernáculos em Jerusalém. Nesse momento, em resposta às palavras de Jesus, Pai, glorifica o teu nome, o Pai novamente falou do céu, o verso que acabamos de ler, João 12, 28. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Mas qual é que era a glória de Jesus? Como é que Deus glorificava o Senhor Jesus? A hora da glória de Jesus é a cruz. Assim, o testemunho do Pai sobre ele aponta para o grande sacrifício do Cordeiro de Deus pelos pecados do mundo. É o auge do seu ministério terrestre. A sua glória, o clímax do ministério do Senhor Jesus, é a sua morte, é o seu sacrifício. Sua morte em nosso favor pagou a penalidade completa pelos nossos pecados. E nele, pela fé, jamais teremos que enfrentar essa penalidade. Qual é a glória do Senhor Jesus? A glória do Senhor Jesus é o seu sacrifício expiatório feito por cada um de nós. A glória do Senhor Jesus é a nossa salvação.
Há um verso na Bíblia que diz assim: ele vai ver o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Qual é o fruto do trabalho do Senhor Jesus? Qual é o fruto da glória do Senhor Jesus? É a salvação de seres humanos. Seres humanos que estavam totalmente perdidos por conta do pecado, por causa dos enganos de Satanás, mas que são salvos, foram salvos e serão salvos ainda pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória do Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação, é a minha salvação, a salvação de cada um de nós.